Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas em Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson, o Comunicador. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas de Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, eu quero falar com vocês hoje sobre o show da Madonna que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, no último sábado, no dia 4 de maio, que, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, reuniu mais de 1.600.000 pessoas para prestigiar o show da Madonna. Então eu quero falar com vocês hoje sobre este show da Madonna, este show polêmico, este show teve uma grande repercussão na mídia nacional e internacional, e realmente foi um show que demonstrou o lado obscuro, ocultista, satânico, um lado das trevas, que realmente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, que os filhos e as filhas, os servos de Deus, têm a capacidade, a compreensão de discernir quem é de Deus e quem é do diabo, quem é filho de Deus e quem é do diabo, quem serve a Deus e quem serve ao diabo, quem está na luz e quem está nas trevas. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, todas aquelas pessoas, todas aquelas mais de 1.600.000 pessoas que estiveram presentes no show da Madonna na praia de Copacabana no último sábado no Rio de Janeiro, foram prestigiar um show que, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pelo discernimento espiritual de Deus que Deus nos dá para aqueles que servem a Ele, para os filhos deles, a Madonna demonstrou ali um ritual satânico, um ritual de culto e adoração ao diabo, ao Satanás, ao demônio, praticando cenas de pornografia, de prostituição, de imoralidade sexual. Haja vista que a Madonna, ela sempre realiza estes atos de pornografia, de prática de homossexualismo e de perversão sexual. Ela sempre aparece nos shows dela se beijando com uma outra mulher, fazendo gestos obscenos de cunho sexual, de origem sexual, de pornografia, de prostituição, e culto ao diabo, ao demônio, prática de satanismo. E realmente a Madonna ela sempre teve esta mentalidade desde quando ela apareceu para o mundo nos anos 80 e 90, no auge da sua carreira, do seu sucesso, falando e cantando nas suas músicas a respeito de sexualidade, de religião, de religiosidade, de maneira pejorativa, de maneira diabólica, demônica, satânica, destrutiva, com a intenção de destruir os valores da palavra de Deus, os valores dos ensinamentos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que Deus criou com profundo amor e carinho e respeito, tudo aquilo com perfeição e santidade que Ele criou, para que viéssemos a conhecer através da sua palavra e praticar a sua palavra, a base, a educação da família, que é a palavra de Deus. Então a Madonna sempre vem atacando, destruindo, com a inspiração e conhecimento do diabo, dos demônios. Ela sempre vem atacando e com a intenção de destruir aquilo que Deus criou com todo amor e carinho, que é a família, o amor, a bondade, a graça, a misericórdia, o respeito, a sua palavra e a palavra de Deus, né? E ela sempre demonstrou interesse em destruir não só os ensinamentos da palavra de Deus, mas ela demonstra um profundo ódio da Igreja Católica, da Igreja Cristã Evangélica, odeia os cristãos de modo geral, atacando a Igreja Católica, a Igreja Cristã, vilipendiando símbolos que para os cristãos e para os católicos são sagrados, e vem lutando sempre com a intenção de destruir a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Igreja Cristã como um todo.
lutando contra as causas é, que são a criação de Deus, lutando contra as causas que são a criação de Deus, homem, mulher, macho, fêmea, sua irmã, semelhança, os criou, haja vista que ela é protetora e defende a causa do homossexualismo, no casamento gay, e ela vem sempre nos seus shows, na sua postura, no seu estilo de vida, com a intenção, com o intuito de destruir as obras de Deus, a palavra de Deus, a família, a família que é a base da civilização humana, da criação de Deus, como Deus criou com todo amor e carinho, sabedoria e perfeição, o homem, a mulher, o macho e a fêmea, o seu pai e seus filhos. E ela vem sempre atacando a igreja católica, a igreja evangélica cristã, lutando contra as religiões, a religiosidade, manifestando ódio, preconceito, discriminação contra a palavra de Deus. Ela sempre vem demonstrando o ódio contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus, e manifestando a sua ira, o seu preconceito contra os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que o que ela fez no seu show no Rio de Janeiro foi um verdadeiro culto de adoração ao diabo, ao Satanás e ao demônio, praticando atos de satanismo, de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. E nós sabemos que nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que somos filhos de Deus, servimos a Deus, sabemos que ela é usada pelo diabo, pelo demônio para enganar, manipular e destruir a vida de milhões de pessoas aqui no Brasil e no mundo. E este é a finalidade do diabo, do demônio de Satanás. A palavra de Deus diz que ele veio somente para roubar, matar e destruir. Bem, eu estou aqui com a palavra de Deus em mãos e eu quero ler aqui para você no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 14 e 15, que diz: E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, a palavra de Deus diz, né, que o diabo ele se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas, para destruir as pessoas, para manipular as pessoas e para que as pessoas possam satisfazer os seus desejos, as suas vontades, para que tenham fim conforme as suas obras. Aqueles que praticam boas obras, estes herdarão a vida eterna, mas aqueles que praticam mais obras herdarão a sua destruição, como vimos aqui na palavra de Deus. Agora eu vou ler aqui para você o que está escrito no livro de 2 de Coríntios, no livro de 2 de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: nos quais o Deus deste sistema cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, nos quais o Deus deste sistema cegou o entendimento dos incrédulos. Quando a palavra Deus se refere ao Deus desse sistema de coisas, ele está se referindo ao diabo, ao Satanás, que cegou a mente dos incrédulos, que cegou a mente das pessoas, para que as pessoas não vejam resplandecer a luz da glória de Deus, do Espírito Santo de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, da sua palavra, para conhecer a verdade, praticar a verdade e dar a vida eterna. E também eu quero ler para você, para você o que está escrito no livro de 1 de João, no capítulo 5, no versículo 19, que diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então, estas são as verdades da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, quando a palavra de Deus se refere ao mundo, se refere às pessoas, aos seres humanos que são filhos do diabo, que obedecem ao diabo, que satisfazem a vontade do diabo, do demônio. Então, o mundo jaz no maligno. Então, veja que as pessoas que idolatram artistas, que veneram artistas como a Madonna, e essas pessoas veem a música dela como arte, como cultura, tudo é arte, tudo é cultura, e a palavra de Deus nos ensina que o diabo persiste em transformar-se em anjos de luz para enganar as pessoas. Então, os ministros dele, os filhos deles, aqueles que servem a ele, fazem também o mesmo procedimento. Se disfarçam de pessoas do bem, se disfarçam em luz, mas que
no seu interior são trevas para enganar as pessoas porque serve ao diabo, assim como a Madonna e muitos outros artistas que são satanistas, que têm pacto com o diabo e que entregaram a sua vida ao diabo para destruir a vida da humanidade, enganar a humanidade, manipular a humanidade, mentir, lançar mentiras para que essas pessoas se tornem escravos do diabo, do pecado, para terem sua vida destruída, ceifadas, no dia do julgamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que vimos no show da Madonna foi um verdadeiro ato abominável e desagradável aos olhos de Deus, um verdadeiro culto de adoração ao diabo, ao Satanás, ao demônio, praticando a pornografia, a prostituição, o satanismo, para induzir as pessoas ao erro, para induzir as pessoas à destruição das suas vidas. Então, o que devemos fazer como filhos de Deus, como servos de Deus, nós que temos a unção, a glória, o poder, o Espírito Santo, a sabedoria, a inteligência, o discernimento, a visão espiritual de Deus em nossas vidas, devemos nos atentar para a palavra, permanecer na palavra, praticar, viver a palavra de Deus, porque, como disse a palavra de Deus, o mundo jaz no maligno, as pessoas estão idolatrando artistas que são usados pelo diabo para destruir a vida das pessoas, as pessoas estão buscando prazer no pecado, nos desejos da carne, e não mostrando o desejo, a vontade, o interesse de conhecer a Deus, de obedecer a sua palavra, de andar em espírito, de receber o Espírito Santo, a palavra de Deus, conhecer a verdade para ser liberto pela verdade de Deus de todo mal para servir a Deus. Então nós temos visto isto acontecer no Brasil e no mundo, as maldições do diabo sobre as pessoas por causa do pecado, por causa da cegueira espiritual, pela falta de entendimento que as pessoas estão enfrentando no seu dia a dia, por não querer obedecer a palavra, a justiça de Deus, o poder de Deus. Então, esta que é a verdade, que é a realidade. A Madonna, no seu show no Rio de Janeiro, praticou atos de satanismo, de pornografia e prostituição. Ela realizou um culto de adoração ao diabo, ao demônio, para enganar e destruir a vida das pessoas, de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E devemos atentar para a palavra, observar a palavra, permanecer na palavra, para que nós, seres humanos, filhos de Deus, não sejamos enganados pelo diabo, pelos demônios, pela mentira, para não termos as nossas vidas perdidas e destruídas, mas que possamos permanecer na palavra de Deus, que possamos permanecer no Espírito Santo, para adorarmos a Deus, o Espírito e verdade, para que possamos acreditar na verdade, continuar praticando a verdade, que é a palavra de Deus, viver a verdade, ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que possamos ser pessoas abençoadas, pessoas bem-sucedidas na vida, adorar a Deus em Espírito e verdade, porque o mundo jaz no maligno, nós já estamos vivenciando a volta do nosso Salvador Jesus Cristo, nós já estamos vivendo o Apocalipse, nós já estamos vivenciando o Apocalipse, a volta de Jesus, e devemos nos preparar para a volta de Jesus, porque o fim dos tempos já está próximo. Bem, senhores e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas de Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, se inscrevam no meu canal Anderson, o Comunicador, para que você e sua família possam ter conteúdo e assuntos de qualidade. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.